Hélio Lopes. Sou eu e fui região, aquele abraço, confira conosco a hora certa. 12 horas e 49 minutos. Bom, antes da gente pegar o boa tarde aqui do Chico José, as primeiras informações trazidas pelo grande repórter da Rádio Regional 1520, nós vamos conversar, conforme anunciamos ontem, com... Cadê o professor Iramar? Tá ocupado hoje? Não pode vir, não? Mas eu tô aqui com o professor Raimundo Alves, professor Raimundo Cidade, e com o professor Vitorino, o único doutor em atividade aqui deste município. Professor Raimundo Cidade, boa tarde, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui dentro do FD. Boa tarde, meu caro colega Hélio Lopes, os meus amigos aqui do estúdio, Chico José e o Edvani, J. Lopes. É sempre um prazer participar do debate aqui, né? Trazer agora essa novidade, né? Solicitei o espaço a você para a gente fazer essa divulgação, para botar no mundo esse filho, praticamente, né? Que é um livro, uma coisa tão complicado, difícil e caro de ser produzido, até que, enfim, depois de muito tempo, não eu, mas meus amigos aqui, o principal articulador é essa fera aqui, o Vitorino. Então, é isso, no transcorrer das discussões, nós vamos expor ao público e convidá-los para o lançamento do livro, que vai ser amanhã, não é, Vitorino? Amanhã. Mas nós vamos entrar em detalhes. Tudo bem, doutor Vitorino? Boa tarde. Boa tarde, Hélio Lopes. Boa tarde aos nossos amigos que estão aqui na rádio. Boa tarde, ouvinte. É sempre um prazer a gente vir aqui falar no rádio, principalmente sobre cultura, né? Sobre publicação de livro. Acho que é sempre bem-vindo em qualquer programa falar sobre esses assuntos que são importantes para o município. E esse convite que a gente está recebendo aqui é Nas Trilhas do Sertão, escritos de cultura e política nos interiores do Ceará, 1850 e 1930. De quem é esse livro? Como é que ele surgiu? Qual é o conteúdo dele? Bom, esse livro ele reúne uma coletânea de 6 artigos. Obrigado. São 7 autores, um dos artigos é em conjunto. E os temas que são discutidos aqui são exatamente de política, política do ponto de vista mais geral, né, filosófico e tudo, questão do poder e questões de cultura. A gente colocou esse título As Trilhas, porque primeiro lembra os trilhos do trem. Esse período aí de 1850 a 1930 é aquele em que, principalmente no final do século XIX e início do século XX, a ferrovia saindo de Camusim atingiu, chegou ao Ipu, depois Crateús, beirando ali o Piauí. Então essa região ela era ligada pelos trilhos, né? Ela permitiu a ligação de toda uma região, na época era chamada Zona Norte, em que circulavam ideias, livros, mercadorias, etc. Ela foi muito importante para o desenvolvimento dos municípios em que ela cortou. Então, como os artigos falam dessa antiga região, a antiga Zona Norte, então a gente pensou nesse título para englobar todos os artigos. Quais são os autores, o doutor Vitorino ou o professor Raimundo? Fique à vontade. Os microfones estão ligados, quando eu perguntar aqui, qualquer um pode... Quais são os autores deste livro? Os autores são o Antônio Iramar Miranda Barros, eu, né, Antônio Vitorino, Carlos Augusto Pereira dos Santos, professor da UVA, Petrônio Lima, que é professor de História aqui no município, historiador também, Denis Melo, que é um professor da Universidade de Vale do Acaraú, o Raimundo Alves, que está do meu lado aqui, Alves de Araújo, e Reginaldo Alves de Araújo. Somos 7, todos historiadores de profissão, todos formados na área, e que, embora os artigos todos sejam acadêmicos, né, foram produzidos dentro da universidade, são resultados de pesquisas demoradas, nós fizemos um esforço para que a linguagem fosse mais acessível ao público geral e não apenas ao público da academia. Quando vocês reuniram aí para fazer esse livro, qual a intenção? O que é que vocês pensam para quem se destina esse conteúdo? Hélio, a gente publicar um livro é muito caro, oneroso, como você sabe muito bem, né? Aí primeiro nós nos unimos, né? 7 pessoas dividindo a despesa da publicação, que está em torno de R$5.000. Não existe uma cota de você publicar 10 livros, por exemplo, né?
as editoras só fazem de 500 para cima. Aí isso torna caro o livro. Aí nós nos unimos para quebrar essa barreira, porque o que está sendo escrito sobre o Ceará, onde o Ipu entra, o Ipu, a nossa região, entra, é de forma assim, de forma periférica, sem destaque, sem dar ênfase à política e à sociedade local. A partir desse livro, quem tiver o cuidado de lê-lo, você pode perceber que nós falamos do local, observando o Ceará, o contexto, né? E principalmente, no caso da minha pesquisa, em sua empiria, ela procura demonstrar como e por que nós somos politicamente do jeito que nós somos, de onde vem o clientelismo, de onde vem a corrupção na política, de onde vem os vícios da sociedade e dos poderosos a nível de política regional, enfim, perceber quais famílias se perpetuam no poder, porque nós somos governados por poucas famílias que se revezam no poder, não é? Uma passa o bastão para outra, isso há mais de um século. Então eu procuro discutir isso, não só a nível de Ipu, mas de região. Interessante. Eu tenho até uma anedota para falar sobre os tataravós do nosso governador, eu vou dizer depois. Enfim, tem muito tempo para a gente comentar sobre isso, não é, Vitor? Sobre o livro. Esse livro, ele começou a ser pensado há 10 anos, quando nós somos aqui do Ipu, 5 pessoas se reuniram, todos estudantes de história, né? Na época só eu era formado, o Raimundo sabe, né? Eu morava no Rio, me formei lá e voltei. Aqui encontrei meus amigos de infância e, por incrível que pareça, a maioria fazendo história, esses mais próximos, né? O Raimundo, o Reginaldo, o Iramar, o Petrônio, quem é o outro? E o Jorge entrou depois, o Jorge Luiz, que eu não conheci na infância, conheci depois por meio de pesquisa. Então a gente se reuniu numa calçada e nossa intenção era fundar um grupo de pesquisa para pesquisar sobre história local, história do Ipu, com o objetivo de futuramente a gente publicar um jornal com um viés mais literário e histórico, era um dos nossos projetos, e outro publicar livros sobre o resultado dessas pesquisas. Então o primeiro que está saindo é esse é o número 1 de uma série chamada Outra História, que temos um selinho aqui que o Raimundo desenhou. A série Outra História, esse é o número 1, e todo ano, pelo menos, será publicado um livro, sempre de preferência lançado no Simpósio do Ipu. O número 2 já está sendo encaminhado, né? Já estamos recebendo os artigos, nós vamos ampliar, não vão ser só mais 6, vamos abrir para outras pessoas, fazer um livro mais grosso, esse aqui tem quase 200 páginas, e sempre, todo ano, fazer uma publicação sobre história local aqui do Ipu. Bom, e esse livro vai custar quanto? Olha, a gente vai se reunir amanhã, que vem os autores de Sobral, mas a princípio ele vai sair quase a preço de custo, porque o nosso objetivo, eu disse aqui no sábado, não é arrecadar dinheiro, não é ganhar com isso, né? Embora o dinheiro seja importante para a gente publicar outros. Então, a parte da venda desse livro vai ser destinada à publicação do número 2 e assim sucessivamente. Vai montar um caixa, né, da venda desse para bancar o próximo, né, se a gente conseguir vender. Né, claro. Eu digo que sai quase por preço de custo, porque além da despesa com a editora, né, nós tivemos outras despesas que estão ligadas à publicação. Então, ele vai sair muito próximo, uma margem de lucro muito pequena, e essa margem de lucro é para publicar outro livro. Sim, mas você não falou o preço. R$20. Em torno de R$20. Em torno de R$20, que é o preço, deve ser o preço do livro. Acho que não mais do que isso. Eu vou defender essa bandeira. E a gente, tu falou do jornal, para quem não conhece, é o jornal Ipu Grande, né, que no momento a gente teve alguns problemas, não de ordem financeira, que a gente tem sempre anúncios e tal, mas é por conta de falta de tempo dos articuladores para escrever bons artigos, né? A gente não quer um jornal para colocar lá qualquer trivialidade, qualquer coisa para preencher o espaço, né? Para puxar a notícia da internet, requentar e jogar lá coisas. Não, para isso existe a revista Caras, a Contigo e etc e tal. Quem quiser ler esse tipo de coisa é só procurar. Mas o Ipu Grande era um jornal literário altamente refinado, que eu não conheço nada parecido em Sobral. Talvez tenha em Fortaleza, mas eu também não conheço, pela qualidade dele. Eu não digo só pelos meus textos, mas pelas coisas que tem lá. Infelizmente, né, nós somos poucos, não tem muita articulação, e nós não queremos mesmo a ajuda dos políticos, não, sabe?
político que estiver pensando em querer bancar o nosso jornal, não venha não, que nós vamos bater a porta na sua cara. Pode deixar pra lá. Essa é legal. Nós queremos liberdade total para falar o que a gente pensa sem ter rabo preso com ninguém. É como o livro aqui. Eu não faço acusações levianas. Eu coloco os fatos com provas contundentes, baseada em cima de uma pesquisa empírica muito complicada, muito complexa, onde você passa meses, né, Vitorino? Cascavalhando jornais antigos, né? Eu li, por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, eu li várias edições de um jornal de 1832. E lá eu encontrei uma notícia sobre o Ipu, o Jornal de Fortaleza, né? Aí, a partir desses achados, né, como uma agulha num palheiro, a gente vai montando as peças de um quebra-cabeça, ao ponto de falar, por exemplo, essa que eu encontrei, onde um sujeito chamado Diogo Gomes, parente, né? Que é avô do Cid Gomes, né? Avô do avô. Isso. Tá certo, você vai encerrar com isso aí, mas eu queria perguntar aqui ao professor Dr. Vitorino, quando é o lançamento, que horas e aonde é? O lançamento vai ser amanhã na escola profissional, ali perto do posto São Pedro, a escola técnica, dentro do sexto simpósio do Ipu, às 19 horas. Não vai ser só o lançamento do livro. Lá vai ter toda a programação do simpósio, né? Vai ter uma mesa redonda, né? Um debate com os autores que irão falar sobre a obra, coisa rápida. Vou defender que cada um não fale mais do que 15 minutos no máximo, para não ficar uma coisa chata. E aí abrir ao público para as perguntas, para as considerações e, em seguida, o lançamento do livro e os autógrafos. Quem comprar e quiser que os autores autógrafos. O que você pode adiantar, assim, um pequeno trecho que vai estar nesse livro? Bom, como eu disse, são 6 artigos. Vou pegar aqui o livro para ir dizendo. Né? O primeiro artigo é do Reginaldo Araújo e o Raimundo, que fala sobre... o título é Uma Coxa de Retalhos Ainda a Ser Cozida, que fala sobre o poder no século XIX. O segundo artigo, Cama de Baleia, uma discussão do professor Denis sobre um caputinho que passou por Sobral no século XIX e criou um mito lá em Sobral, que ele discute isso. Um texto do Petrônio com o professor Carlos Augusto, também da UFA, que fala sobre os trabalhadores na formação do Círculo Operário do Ipu, aí é que ele fala muito do Calbi, né, o padre Calbi. Eu, que faço uma discussão sobre a construção da narrativa histórica no Ipu por Eusébio de Souza, um historiador, como ele construiu uma narrativa sobre a história do Ipu, que até hoje é repetida. Eu tento mostrar como ele construiu, quais são os significados por trás disso. E o Petrônio falando sobre as práticas sexuais e relações de poder a partir do Meretriz, o cabaré que teve aqui no Ipu famoso, no início do século XX. E, por último, o Reginaldo falando também da questão política na Ribeira do Acaraú, que era uma freguesia. Quem fala do cabaré é o Iramar, rapaz. Não, o Iramar. Tu disse Petrônio. Falei o Petrônio? Não, é o Iramar, que é a pesquisa dele que está desenvolvendo no doutorado. Essa aqui é resultado do mestrado dele. Ele fala um pouquinho dessas relações sexuais. Quem está em casa acompanhando nesse momento e está pensando assim, eu não vou poder ir porque eu já tenho um compromisso amanhã. Aí como é que faz para adquirir o livro? Bom, eu estou preocupado e ao mesmo tempo feliz, porque já vendemos muito, porque as pessoas já estão procurando e a gente já está vendendo, sem saber nem o preço. No máximo vai ser R$20. Se for mais, a gente vendeu a R$20, porque depende do grupo decidir o preço. Eu vou defender essa bandeira dos R$20. E pelas pessoas que nos encontram, nossos amigos e tudo, dizendo que querem o livro e tudo, eu estou com medo que no lançamento acabe. Mas se esse livro acabar, nós se ele esgotar, já temos planos de uma segunda edição. Já está pronto, é só imprimir, já está tudo certo, a gente faz uma segunda edição. A gente não está querendo vender logo antes do lançamento, já para não perder a novidade, né? Muita gente já tem o livro em mão, de repente já leram os artigos. Eu que organizei, mais o Raimundo, fiz a revisão textual, li todos de trás para frente. Eu já li umas 3 vezes de novo essa semana, que é bom. Eu deito na rede ali. E aquele negócio, aquele prazer de você ver uma obra que você publicou. E isso dá uma vontade para a gente continuar produzindo. E não precisa ter convite. A gente está entregando os convites, mas se alguém tiver nos ouvindo, né, Vitor? Aqui o rádio está sendo para isso. Para quem está ouvindo,
sinta-se convidado para esse grande evento. Perfeitamente. E eu queria dizer até o seguinte, se você não for comprar o livro, vá. Vamos ouvir os autores. Não precisa comprar o livro. Como eu disse, é o de menos vender o livro. A gente quer que acabe o livro porque assim atinge mais pessoas que estão lendo o que a gente está publicando. Mas isso não é o objetivo. Lá vai ter uma mesa redonda e os autores vão discutir esses assuntos e vão abrir para o público. Fazer perguntas e de criticar e dar sua opinião, o espaço vai lá ser é uma pra isso. plenária, né? Perfeito. Muito bem. E Raimundão, pra gente encerrar, e se você tiver mais algum detalhe, Vitorino, fique à vontade. Mas pra gente encerrar, como é que é essa história do avô aí do Cid Gomes? Rapaz, foi os Ferreira Gomes, né? Que na época era Gomes parente, né? Com um casamento que aconteceu já na República, se tornou Ferreira Gomes, né? Era Gomes parentes. Eles dominavam a política de Sobral até antes mesmo do Brasil ser independente de Portugal, né? Em 1820 a gente vê os Ferreira Gomes dominando Sobral, né? E nas eleições para o Senado de 1846 tinha um cabo eleitoral dessa família muito truculento, que era o Diogo Gomes parente, né? Esse camarada, ele tinha assim apesar de ser um homem rico, um fazendeiro famoso, ele tinha a postura quase de um cangaceiro. Ele, por exemplo, ele mais um irmão dele, né, que era o Vicente Gomes e o Diogo Gomes. Eles pegaram um morador deles, que morava nas terras dele e tal, amarraram o sujeito e castraram, não é? Aí só que nos jornais, onde eu encontrei isso, a referência, não diz o motivo dele ter castrado o sujeito. Não foi só tirar os testículos, não tirou, foi tudo mesmo. Deixou o sujeito sem nada, o cacho e a bananeira, né? Aí nas eleições de 1846, eles ficaram na entrada da igreja, que as eleições aconteciam na igreja matriz, né? Eram nas igrejas, as eleições naquela época. O padre saía de lado e o que seria a figura dominante na sociedade botava lá 4, 5 jagunços armados para os eleitores adversários não terem coragem de vir. Para votar naquela época, o sujeito tinha que ser muito homem, tinha que levar um cacete bom de jucar e uma espingarda só cadeira de lado. Aí ele podia votar, né? O Diogo Gomes, ele chegou a matar a facadas 4 eleitores adversários para não votar. Outra história engraçada que eu colhi também é que aconteceu aqui no Ipu, né? No ano de 1942, se eu não me engano, a sobra do curral, do abatedouro, era enviada para Camusim para ser vendido lá, os ossos, né? Os ossos eram usados para produzir botões, eu sei lá o quê. E o chifre dos animais, o boi, a vaca, os animais que eram abatidos aqui no Ipu, eles botavam dentro de um saco, vários sacos, né? E enviavam para Camusim. De lá de Camusim, esse saco de chifre, de osso, pegava o navio, ninguém sabe para onde é que levavam, né? Aí só que o sujeito que recebeu os pacotes, era mais ou menos assim, uns 50 sacos de chifre, de boi, né? Aí ele se atrapalhou e um comerciante lá de Sobral recebeu esses 50 sacos de chifre e botaram na calçada do ônibus. Rapaz, aí o cara entendeu, deve ter entendido totalmente diferente, ele né? Pensou que tinha sido algum adversário político, né? Provocando ele. Assim, compadre chegou aí pra roceio, essa carrada de objeto. Olha aí, quando ele abriu o chifre, abriu outro chifre, né? Do jeito que o Chico Zé com melão, dá bem que esse faz tempo, esse negócio aí. Senão você tinha sido arrancado tudo, viu, Chico Zé? Pois, olha, a gente vai estar lá com certeza, prestigiando. Um abraço pra vocês, sucesso e que venham mais produção para a gente fortalecer a nossa cultura e principalmente a educação dos nossos alunos, né, dos nossos futuros professores ipuenses. Esse aqui é o seu, viu? Você não precisa comprar. Já autografou aqui? Não, rapaz, o Vitorino autografa aí. Eu tenho pena de riscar o livro. Cadê o marcador que ele quer botar bem na parte do Iramar Miranda que fala sobre os cabarés? Aquele marcadorzinho. Ele quer começar pelos cabarés. Radialista político tem que ter esse livro, né? Para poder ter uma base hoje e saber por que a gente vivencia esse momento político do Ipu, dessa polarização, dessa situação. E eu quero aproveitar no ar, professor Raimundão, e fazer um convite. Quando é que você pode vir aqui para a gente debater a política na eleição 2014? Nós não vamos poder favorecer nem desfavorecer nenhum político,
mas nós vamos poder falar de maneira Rapaz, geral. Eu tô aí com medo de uns atos aí terroristas que aconteceram, sei lá se isso é seguro, viu? Mas nós não vamos falar direcionar para A ou B, não, vamos falar de maneira Até porque não geral, pode. né? Até porque a lei nos a lei proíbe. a lei não permite. Só se fosse, deixa eu ver. No dia que você puder, o convite tá feito pra gente fazer esse debate aqui. Professor Vitorino também podia marcar um dia que desse pra vir junto. A gente conversar sobre essa situação. E enquanto eu vou dar a lida aqui, para ter uma base, porque nós chegamos nesse nível, e vai até fortalecer esse nosso debate, trazendo para os dias atuais. Depois eu entro em contato com você, porque nessa semana tem umas consultas médicas marcadas no horário da tarde. E é em Sobral, né? Não é aqui. Eu já andei faltando muito ao trabalho, esse horário fica complicado. É próstata ou é o psiquiatra? Quem dera. Brincadeira, professor. Um abração, professor. Doutor Vitorino. Sucesso, e amanhã a gente vai estar. Vai estar hoje e amanhã nós vamos estar com certeza prestigiando o 6º simpósio do município do Ipu.